Sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, iniciamos nossos trabalhos. Solicito ao vereador Chico Mineiro para realizar leitura de versículo da Bíblia. Grandes são as obras do Senhor, procuradas por todos os que nelas tomam prazer. Glória e majestade há em sua obra, a sua justiça permanente para sempre. Amém. 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 Estando presente toda a idilidade, declaro aberta a presente sessão. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado a ata da reunião anterior. Solicito a primeira secretária a realizar leitura do expediente. Expediente de 22 de abril de 2019. Ofício número 026 de 2019 da Secretaria Municipal de Administração, solicitando a reserva do plenário dos dias 24 a 26 de abril. Ofício número 82 de 2019, do Gabinete do Prefeito, solicitando o arquivamento do projeto de lei número 23 de 2019, que altera a lei número 3.769, de 22 de novembro de 2004, que dispõe sobre a política municipal do idoso, cria o Conselho Municipal do Idoso e dá outras providências. Ofício número 15 de 2019 da Secretaria Municipal de Administração, comunicando o sancionamento dos projetos de leis números 161, 27 e 34 de 2019. Ofício número 80 de 2019 do Gabinete do Prefeito, em resposta ao ofício número 49 de 2019 da Comissão de Justiça e Redação. Ordem do dia para a primeira votação. Projeto de lei complementar número 01 de 2018, que altera a lei complementar número 54 de 2018 e dá outras providências. Indicações. Indicação número 120 de 2019, de autoria do Edil Célio Galeski, que solicita ao senhor prefeito municipal Gilberto dos Passos e ao senhor Luiz Alceu Vitti Júnior, diretor do DETRACAN, considerando a indicação número 20 de 2019 da vereadora mirim Kelly Radol, para que seja realizada a pintura da faixa de pedestre em frente à Escola Rodolfo Zipperer, bem como a colocação de placas indicando a área escolar. Indicação número 121 de 2019, de autoria da vereadora Camila Lima, que solicita ao senhor prefeito municipal Gilberto dos Passos e ao senhor Gilmar Martins, secretário de Obras, considerando a indicação número 15 de 2019 do vereador mirim Victor Noemberger, para que seja realizada a revitalização em massa asfáltica na rua Curitibanos, trecho entre as ruas Felipe Schmidt e Getúlio Vargas. Indicação número 122 de 2019, de autoria da vereadora Camila Lima, que solicita ao senhor prefeito municipal Gilberto dos Passos e ao senhor Hilário Catti, secretário municipal de Meio Ambiente, considerando a indicação número 16 de 2019 do vereador mirim Victor Noemberger, para que sejam instaladas lixeiras em pontos estratégicos do município de Canoinhas. Indicação número 123 de 2019, de autoria da vereadora Norma Pereira, que solicita ao senhor prefeito municipal Gilberto dos Passos e ao senhor Luiz Alceu Vitti Júnior, diretor do DETRACAN, considerando a indicação número 23 de 2019 da vereadora mirim Evelyn Sim, para que seja realizada a pintura de faixa de pedestre na rua Emílio Schultz, próximo ao condomínio José de Souza. Indicação número 124 de 2019, de autoria de toda a edilidade, que solicitam ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, a aquisição de equipamentos de precisão para medição e levantamentos topográficos. Indicação número 125 de 2019, de autoria do Edil Coronel Mário, que solicita ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Rafael Rotilli Roeder, secretário municipal de Planejamento, para que seja reperfilada a ondulação forçada localizada na rua 3 de Maio, frente à Praça do Contestado, antes da esquina com a rua Jornalista Albino Budante. Indicação número 126 de 2019, de autoria do Edil Vilmar Sudoski, que solicita ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Rafael Rotilli Roeder, secretário municipal de Planejamento, estudos necessários para a confecção de lombada na rua José Bail, bairro Água Verde. Era o que tínhamos de indicações, senhor presidente.
Passamos ao pequeno expediente. Solicito a primeira secretária informar se existem vereadores interessados em falar sobre matérias lidas no expediente. Vereador Coronel Mário. Com a palavra, vereador Coronel Mário. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, funcionários dessa Casa Legislativa, cumprimento os integrantes desse CIPREV presente, os demais integrantes da comunidade, subtenente Jacomel, internautas que nos acompanham pela TV Câmara, família Sim, sempre presente, senhoras e senhores, boa noite. Eu só vou justificar esta minha indicação, porque vários vereadores já apresentaram essa indicação, e no sábado, senhor presidente, ocorreu o fechamento ali da rua 3 de Maio, em função do Stamptish. Eu estava saindo, meu carro estava estacionado próximo, ali à Praça do Contestado, e eu vi uma cena ali que deixou bastante preocupado. Um veículo, não posso mensurar a velocidade, porque não tenho radar nos olhos, mas ele estava muito acima da velocidade máxima permitida, e só não ocasionou um acidente muito grave. Tinha um grupo de pessoas, inclusive uma família com crianças, descendo a jornalista Albina Raul Budante, porque houve uma presença de espírito muito forte do condutor do veículo, que realmente segurou. Porque ele ia cortar a frente, mas porque ele viu o carro vindo, mas acreditando que tinha aquela ondulação forçada ali, ou lombada, como é vulgarmente conhecida, entendo eu que ele pensou que o cidadão ia reduzir a velocidade, não reduziu. Ele passou ali, acredito, mais de 80 km por hora. Via uma via secundária, no máximo 40, 60, seria muito já para transitar ali. Mas ia acontecer uma tragédia muito grande. E eu acho que a gente sabe dos diversos pedidos do Poder Executivo com relação à instalação de lombadas, como tem uma indicação aqui, mas o reperfilamento daquela lombada tem que ser feito, porque o tráfego de veículos, principalmente o pessoal vem da universidade, é muito grande. E antes que aconteça literalmente uma tragédia, como teria ocorrido sábado ali, tem que ser reperfilada. Seria isso. Muito obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador? Por favor. Com a palavra, a vereadora Thelma Bley. Meus cumprimentos às vereadoras Norma Pereira e Camila, aos nobres edis, à comunidade aqui presente, aos componentes, aos membros do CIPREV, à imprensa, aos assessores da casa e aos internautas. Sobre a indicação 124 de 2019, que pede a aquisição de equipamentos de precisão para medição e levantamentos topográficos, era o que discutimos na sessão passada, que nós precisamos no município urgentemente o levantamento de todas as áreas pertencentes à Prefeitura de Canoinhas, ao município, para que possamos fazer projetos atrás de recursos, onde consigamos recursos para construir loteamentos. Temos um déficit habitacional aproximadamente de 3.000 famílias em Canoinhas, e consigamos repartir em áreas altas e secas, e que não façamos um projeto de 200 ou 300 unidades num local só, que possamos estar distribuindo mais perto de equipamentos sociais, onde tenhamos CRAS, creches, escolas, postos de saúde, e nós temos áreas boas no município, só que hoje nós já pedimos ao planejamento lá através da Secretaria de Habitação e não obtivemos resposta ainda, porque até eles alegaram que eles não têm esses equipamentos para fazer esses levantamentos topográficos, estudo do solo, enfim. E sem saber com precisão quais são as áreas pertencentes à Prefeitura, nós não vamos conseguir fazer projetos para a construção de novos loteamentos para pessoas carentes. Era isso, senhor presidente. Mais algum vereador? Não, senhor. Vereadora Thelma, com relação à indicação que Vossa Excelência citou, penso que essa é uma prioridade para a nossa administração. Por quê? Porque não além de ser um equipamento, né, em se tratando de recurso público, entendo que 80, 90 mil reais, ou 100 mil que seja, ele não representa tanto, mas o efeito para as famílias da nossa cidade vai ser um efeito positivo muito grande. Primeiro, além de tudo isso que Vossa Excelência já mencionou, vereadora Thelma, com relação às áreas, mas há também aquelas
que dependem, vereador Paulinho, de uma medição como, por exemplo, o loteamento, o sangue 1 e o sangue 2. O sangue 1, o vereador Paulo Glinski pode me ajudar, os demais vereadores, ele é de antes de 83, né, uma área do município em que foi feito relocações, eram pessoas que tinham áreas em áreas de risco, alagáveis, e que foram relocadas para aquela área. Algumas até são uma lei de doação, né? Mas muitos desses, como nós estamos falando de 83, alguns aqui no nosso plenário que nem haviam nascido nessa época. E teve alguns, né, que naquele momento, a senhora já, mas alguns não. Eu não quis falar isso, mas eu também já havia nascido. Mas o que eu estou falando com isso? O que eu quero dizer com isso? Muitas dessas pessoas já morreram, mas não receberam o seu título, vereadora Camila, sua escritura pública. Por quê? Porque está aquela coisa se arrastando. Porque nós temos um profissional excelente no nosso quadro do Executivo, no planejamento, o senhor Dorval, que só falta o equipamento para ele fazer. Então, nós estamos pagando um profissional muito bom, mas que não está produzindo. Nós estamos na dependência dos engenheiros da Ampla Norte, que prestam serviços para os municípios da Ampla Norte, e quando chega a nossa vez, acabam não fazendo. Vieram lá em 2017, vieram em 2015, que eu não era secretário, depois retornaram em 2017 e não concluíram o serviço. E hoje, eu estava no gabinete do seu prefeito municipal, conversei com a secretária Morgana, e mais uma vez falei da importância desse equipamento. E creio que dessa vez tem tudo para ser adquirido. Por isso que eu fiz questão, vereador Paulo Gans, que assinássemos em conjunto essa indicação, porque ela é muito além do pedido do vereador Célio ou do secretário Célio, quando esteve lá na época. É um pedido da população. Só no Sangue 1 são 76 famílias que, com esse equipamento, feito essas medições, terão acesso à escritura pública. O Sangue 2, 76, a Mozara está aqui, que é a nossa assistente social que conhece lá. O Sangue 1, mais pessoas, o Vila Verde já poderia estar sendo resolvido, o Jardim Lavrama, o Pátio do DR e tantos outros. A Dani, que sabe disso, porque trabalhou na Secretaria da Habitação comigo, sabe de tantos outros trabalhos que esse equipamento resolveria. É muito mais importante, talvez até, difícil dizer isso, mais que uma ambulância, ou que outra coisa, esse equipamento. Às vezes a gente vota aqui, vereador Paulo Glinski, apoio para o desenvolvimento socioeconômico da cidade, 200 mil para um, 100 mil para outro, mas não tem o alcance que tem esse equipamento. Eu só fiz essa fala porque eu vou ficar muito feliz a hora que eu ver que a Prefeitura adquiriu esse equipamento que vai resolver a vida das pessoas. Passamos ao grande expediente. Solicito a primeira secretária informar se existem vereadores para falar em matérias de interesse público. Não, senhor. Passamos à ordem do dia. Eu quero, antes de pôr o projeto em votação, quero agradecer aqui a presença dos meus colegas servidores da Prefeitura, né, que fazem parte dos conselhos do ICPREV, que tem, sem sombra de dúvida, uma grande responsabilidade em gerir os recursos que é dos servidores, né, muito além disso, né, não é, quando o recurso é meu, quando o recurso é nosso, é uma coisa, vereadora Norma, mas não, tem a ver com a aposentadoria de muitas vidas que emprestaram os seus nomes e correm o risco lá na frente, né, por alguma razão, às vezes ainda terem que responder e hoje não estão ganhando nada. Então, eu sei que isso aqui não vai mudar a vida, mas vai compensar uma parte, né, do trabalho que é desenvolvido hoje, da importância que esses conselheiros têm com relação ao cuidado com o dinheiro do ICPREV, que tem a ver com muitas famílias. Então, eu quero agradecer a presença de vocês. Coloco em primeira discussão o projeto de lei complementar 001/2018, que altera a lei complementar 054 de 2016 e dá outras providências. Tem a ver com os jetons do ICPREV. Está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Coronel Mário. Senhor presidente, esse projeto está tramitando nessa Casa de Leis aproximadamente um ano, um pouco mais.
E, quanto presidente, ano passado nós discutimos nas comissões, nós discutimos entre os vereadores. Em respeito aos funcionários, eu tinha dúvida com relação a esse projeto. No entanto, conversando com o senhor Luiz Cláudio Kogut, que é o atuário do ICEPREV, e também em reunião que tiveram com os vereadores, conversando com a assessoria jurídica do ICEPREV, eu tinha uma certa dúvida em votar. Aí, você analisando a questão da responsabilidade, né, dos conselheiros, nós temos também legislação específica, por exemplo, vereador Nilson, para recebimento de jeton, no caso das JARIs, que são as Juntas Administrativas de Recurso em Infração, existe um jeton também em função da responsabilidade que tem essas pessoas. Eu entendo que, como falou o presidente, que não muda muito a questão dos valores na vida dos senhores funcionários, mas eu entendo também a questão da responsabilidade de cada um. Eu fundamentei o meu voto naquele dia, após a reunião, porque também gerava dúvida em função dos demais funcionários. Nessa Casa de Leis, às vezes é fácil você capitalizar politicamente votando um projeto de lei no sentido de agradar a classe A, B ou C ou D. Mas nós temos que ter a responsabilidade e nós temos que ter o entendimento que os senhores que fazem parte, né, desses conselhos têm uma responsabilidade muito grande. Sou pena, inclusive, de responder administrativamente e penalmente em função, né, da responsabilidade que demanda de cada um. Em função disso, eu só estou manifestando e declarando meu voto favorável, porque eu analisei muito bem, eu sobrepesei muito bem antes de tomar essa decisão. Gostaria de deixar claro isso para a nossa comunidade, porque nós, EDIs, com certeza vamos ser questionados a respeito. Por que determinada classe recebe no município e por que determinada classe não recebe? Então é importante frisar isso, principalmente a nossa imprensa, que vai emitir algum comentário a respeito, né, que a minha decisão, ao menos, eu fundamentei, vereador Nilson, após um estudo, análise, enfim, bastante aprofundado para a fundamentação do meu voto. Seria isso. Muito obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Senhor presidente. A palavra é a vereador Vilmar Sidowski. Cumprimento o senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, comunidade que nos prestigia nessa noite, imprensa, internautas, a todos os colaboradores do município, e especialmente que fazem parte do ICEPREV. Como o vereador Mário já adiantou, ele tinha dúvidas, e eu tinha e tenho um pouco de cuidado com essa situação. Quero dizer que, como presidente da Comissão de Finanças, já dei o parecer favorável, né, nas comissões, embora eu tenha um certo cuidado com isso, porque vai gerando custos cada vez mais dentro do próprio ICEPREV. São hoje 18, 17, 19 aproximadamente pessoas que terão direito de receber 160 UFRs, que corresponde mais ou menos R$ 560, né, dentro do projeto. Isso tudo tem um valor. Mas também a gente tem que ter um cuidado, como a comissão de licitação do Executivo também tem, se não bem o jeton, mas tem algo que é gratificado em função do compromisso que eles têm, fazendo toda essa avaliação, eu cheguei à conclusão de que deveria votar favorável. Mas por bastante tempo, presidente Célio, você é testemunha de que eu estava relutando com esse assunto. Sou muito franco com cada um de vocês, tenho muito cuidado com essas coisas, como a gente teve muito cuidado lá atrás na aprovação do ICEPREV, quando o Instituto foi concebido, o projeto que aconteceu, e que até hoje ainda algumas coisas a gente ouve e a gente discute com cautela e com cuidado, porque lá na frente, alguns anos lá para frente, nós podemos nos arrepender do que fizemos hoje. Então, então eu quero dizer para vocês,
do cuidado e do zelo que a gente tem com essas coisas. Então, é uma coisa que sempre me preocupou, esse assunto. A gente sabe das dificuldades de outros países que hoje têm os seus institutos, não mais sociais, mas privados, e os caos sociais que estão acontecendo em alguns países. Então, a gente, para nem falar aqui no Brasil, com os institutos nos municípios do Brasil, que muitos estão com graves e sérios problemas. Então, é esse cuidado, é esse zelo com isso. Por isso que a gente acabou ouvindo, escutando, como o vereador Coronel Mário frisou, a gente ouviu várias pessoas, a gente foi indagando, foi questionando, foi sendo advogado contra em alguns momentos, para poder entender melhor, para ter respostas, para poder, nesse momento, depositar o voto. Então, quero dizer a vocês que, como presidente da Comissão de Finanças, dei o meu parecer favorável, tanto que o projeto hoje está sendo votado, senhor presidente. Vou votar favorável, mas sempre com aquela cautela e com aquele cuidado. Eu tenho uma certa ressalva com relação, porque para a gente juntar, às vezes é difícil, para a gente desperdiçar, às vezes é fácil. Não é o caso desse, porque as pessoas que vão estar trabalhando nesse assunto têm que ter muita responsabilidade, porque estão lidando os conselheiros, quero voltar a frisar, os conselheiros, junto com a direção, são os responsáveis únicos, cada um dos conselheiros são os responsáveis por uma atitude errada no futuro, causado hoje, que pode dar um reflexo muito grave lá mais adiante. Então, essa é a preocupação, esse é o cuidado. Mas o meu voto é favorável, senhor presidente, e tenho certeza que cada um dos senhores e das senhoras tem plena consciência disso, e a preocupação, tanto quanto eu, e o cuidado e o zelo, tanto quanto eu, quanto esse assunto. Mas o meu voto é favorável. Muito obrigado. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Chico Mineiro, depois o vereador Paulo Glinski. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, internautas, amigos da ZEPREV, como relator da Comissão de Justiça e Redação, eu até me admiro porque demorou tanto para entrar em votação, né? Ficou um ano, acho que foi abril do ano passado, né? Para tanto tempo, que analisando e vendo que são todas pessoas honestas e responsáveis, porque eu sempre digo assim, tem que ter uma responsabilidade acima de tudo, né? Não tive nenhuma dúvida de que assinaria, quando o Daniel me chamou, assinaria mais vezes se fosse preciso, porque são pessoas idôneas, responsáveis, e tenho certeza que vai ser muito bem servido a vocês, com a responsabilidade que vocês têm acima desse projeto. Seria, senhor presidente. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, comunidade que nos honra com a presença, principalmente os membros do CEPREV, internautas, imprensa. Senhor presidente, rapidamente, só, se me permitir, tecer alguns comentários para que depois que o projeto for aprovado e que tenha divulgação, não se crie uma ideia incorreta do que está se votando e se aprovando hoje aqui. Não está se criando benefício para ninguém, nem se criando remuneração adicional para ninguém. Nós estamos falando aqui de aplicar um jeton para membros de conselhos de CEPREV com recursos do próprio CEPREV. Esse é um ponto que tem que ficar claro, porque, de repente, amanhã pode ser divulgado, olha, vereadores aprovam um valor X para determinadas funcionários. Não, esse valor é dos funcionários. Esse valor é do Instituto, que vai garantir a aposentadoria futura, enfim, dos funcionários, e é desse valor da taxa de administração ali que existe, que tem para essa finalidade, que vai sair esse recurso. O dia que o Instituto entender que não tem condição de ter essa remuneração, o Instituto vai se manifestar, vai ter o cálculo atuarial que vai dizer, olha, tem que diminuir, tem que aumentar, tem que mudar isso, mudar aquilo. Hoje, dentro do cálculo atuarial que existe, é plenamente possível, e por esse motivo não há da minha parte, uma dúvida contábil ou dúvida de viabilidade. Por que eu faço esse comentário? E eu quero aqui, o vereador Célio falou que o pessoal que não tinha nascido até 83, mas eu quero voltar um pouco menos no tempo, voltar até 98, 99, 2000, que houve um grande estímulo a criações de institutos e fundos de previdência. Inclusive aqui em Canoinhas houve um estudo na época, Banco do Brasil, Caixa Econômica e outros institutos vinham aqui, queriam fazer fundos de instituto,
E um dos grandes temores que havia na época era o mecanismo de controle e fiscalização desses valores. A gente não precisa andar muito mais do que 100 quilômetros aqui na nossa região para ver em determinados municípios onde fundos de previdência simplesmente sumiram. E o município ou não pagou, ou pegou dinheiro emprestado, ou enfim, pouco importa o que aconteceu, mas hoje o município banca a aposentadoria, banca a pensão, embora existisse um fundo lá atrás. Então, naquela época, eu me recordo que houve um grande debate sobre isso, e essa dificuldade ela não permitiu que aquela situação avançasse. E digo hoje, graças a Deus, porque a gente tivesse criado, quem sabe, um fundo meia-boca naquela época, estaríamos numa situação extremamente pior. Bom, quando veio a possibilidade de criação do ICEPREV, foi um grande avanço. A legislação do ICEPREV, ela, embora, vereador Vilmar, tenha as discussões, tenha as dúvidas, as dificuldades na área previdenciária, como Vossa Excelência coloca, acho que em lugar nenhum do mundo existe a tranquilidade eterna, sempre tem que vigiar e melhorar a legislação, melhorar várias situações. Mas quando veio a situação do ICEPREV, ele previu e permitiu colocar em prática várias situações. E uma delas era a segurança da fiscalização através dos conselhos. Agora, uma coisa é um fundo que tem aí, um instituto, ou um fundo, enfim, algo que tem aí um mês de vida, um ano de vida, e um instituto que já tem uma robustez, tem uma previsibilidade de longo prazo e que precisa ter uma fiscalização efetiva. E que a pessoa tem que fazer o serviço dela do dia a dia, no seu trabalho, e fazer em casa o seu serviço, fazer essas coisas, e ainda se dedicar a analisar, por exemplo, um cálculo atuarial. Coisa extremamente difícil. E colocar a sua assinatura embaixo daquele parecer, dizendo que está ok. E submeter a uma assembleia que as pessoas vão dizer, olha, eu aprovei porque vocês assinaram. E se não der certo lá na frente, sabemos de quem vamos cobrar. Então, esses pontos eu queria colocar para a comunidade, porque é algo extremamente necessário. Ele é uma atribuição além daquilo que podemos exigir dessas pessoas. E quando se fala que podem se incomodar lá na frente, não é que pode, é quando vão se incomodar. Talvez nem todos, mas uma parte dos que estão aqui sabem que com certeza na frente se incomoda. Se incomoda como? Se incomoda com prestação de conta, com explicação, com juntada de documento. Se incomoda com a insatisfação, muitas vezes, de próprias pessoas beneficiadas pelo Instituto, que às vezes não compreende como a coisa funciona, porque também existe uma grande ilusão, porque a Previdência Nacional, mas a Previdência é complicada em qualquer lugar. Aqui também vai ter pessoas que vão dizer, poxa, por que tem o ICEPREV, se tivesse lá no INSS, estava melhor? A gente vai escutar isso, a gente escuta isso no dia a dia. Então, na verdade, uma grande, é uma realidade e é uma necessidade, como uma forma de estimular que todos possam, de fato, ter uma dedicação a mais para aquilo que vai garantir a aposentadoria deles, mas de outras centenas de pessoas que talvez muitas vezes nem sequer em reuniões irão. Então, esse ponto que eu queria colocar, e mais, que qualquer funcionário que esteja ali enquadrado pode futuramente pleitear fazer parte de um conselho. Então, de repente, hoje, eu não estou no conselho, que está no conselho está ganhando um jeton, eu não estou mais. Então, venha, se intere, estude o assunto, participe das reuniões, debata, participe de um conselho, ajude a contribuir, e daí receba o jeton também. Obrigado, senhor presidente. Continuando a discussão. Penso, vereador Paulo Glens, que a sua fala no final é real, né? Quem não está hoje pode vir a participar, mas aí terá até uma motivação para participar, né? Vai ter eleição, esse conselho vai até mais algum tempo, mais um ano e meio, mas vai findar, né? Haverão novas eleições. Então, está aberto para todos os servidores efetivos, né, que queiram participar. No mês de abril, né, eu estava observando esse projeto de lei. Ele foi aprovado em abril de 2016. O jeton chegou aqui em abril de 2018 e nós estamos votando ele em abril de 2019. Vereador Chico, eu sei que talvez nós pudéssemos ter votado lá atrás, mas foi importante nessa discussão, tudo isso para ver da questão da legalidade, né? Foi bem discutido isso. Penso que hoje não há dúvida com relação à aprovação, à importância da aprovação, né, do jeton, para que os membros dos conselhos
tenham, a partir de agora, direito a esse jeton. Então, eu sei que levou um ano, sei disso. Há vereadores aqui que já queriam ter votado no passado, há outros que estavam inseguros, mas o que importa é que estamos votando hoje e que vamos votar esse projeto em segunda votação no dia de amanhã. Não havendo mais vereadores que querem discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado em primeira discussão o projeto de lei complementar 001/2018, que altera a lei complementar 54 de 2016 e dá outras providências. Passamos aos requerimentos. Solicito ao segundo secretário, vereador Coronel Mário, proceder à leitura dos requerimentos. Requerimento número 252/2019, de autoria do Edil Paulinho Basílio, em nome do vereador Mirim Tel Bonetti, requer que seja encaminhado ofício ao senhor João Marcos Dabrowski de Araújo, comandante 3º BPM, solicitando o aumento da ronda policial ostensiva e da elaboração de ações e medidas de segurança para inibir e reduzir os frequentes furtos que vêm ocorrendo no bairro Aparecida. Está em discussão. Por favor. Com a palavra, a vereadora Thelma Bley. Então, vereador Coronel Mário, providencial este requerimento, né? E digo mais que a segurança pública está muito frágil lá nesta área. Temos ocorrências todos os dias. Muitas famílias reclamam que ligam para a polícia e eles não aparecem. E não vamos falar de todas as equipes que trabalham, né? Porque nós sabemos que tem pessoas dedicadas e que são chamadas e que vão. Nós somos testemunhas disso, né? Mas tem equipes que realmente não dão importância, não aparecem, não vão. Esses dias até inclusive tinha um de menor em cima do telhado lá de uma casa fazendo roubo das telhas, dos paus quadrados. A polícia foi chamada, a mulher estava filmando, ainda pediu para a polícia: venham agora, porque vocês pegam ele aqui em cima, e a polícia não foi. Então, quando nós falamos nessa questão da segurança pública, e neste bairro nós temos tido bastante casos, e onde ficamos bastante preocupados, e acredito que nós teríamos que ter um reforço lá em cima, porque as coisas estão ficando cada dia mais preocupantes. Continua a discussão. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Coronel Mário. Senhor presidente, eu utilizei o Tribunal dessa Casa de Leis, salvo engano, 2013, 2014, e comecei a minha fala. Os vereadores mais antigos nessa casa sabem que a minha fala iniciou quando eu citei a frase crônica de uma tragédia anunciada. Por que eu me referi, vereador Chico, naquele momento dessa forma? Porque, infelizmente, o subtenente Jacomel está aqui e sabe que muitas vezes são construídos empreendimentos ou são implementadas políticas públicas, vereador Paulinho, sem que se consulte um dos integrantes do sistema, e que lá na frente vai responder, como a vereadora Thelma acabou falando agora, né, pela questão da segurança de um conjunto habitacional. A meu ver, como eu falei na época, tá, foi construído, a gente sabe da necessidade, vereador Célio, que as pessoas precisam de casas, a gente sabe da questão legal, das demandas para que chegar o atendimento a essas pessoas, mas eu não posso concordar, como legislador, que se construa um residencial com 400 e tantas casas no mesmo local, com falta de todos os equipamentos de lazer, de creche, enfim, de esporte, tantos outros. É muito fácil aqui nessa Casa de Leis, eu sempre falo isso, né, na retórica você colocar isso. Mas eu vim à tribuna, vereador Paulo Glinski, aquela vez, porque eu estava bastante preocupado. E até hoje continua. O asfalto está lá se deteriorando, vereadora Thelma, a senhora sabe disso, reiteradamente notificada a empresa, mas o problema continua. E os furtos vão aumentar. Eu falo isso um pouco em defesa da minha instituição policial militar, e eu coloco também, vereadora Thelma, que todo cidadão tem que ter pleno conhecimento dos seus direitos, que quando se faz uma solicitação à Polícia Militar, e se eventualmente se não foi atendido, tem N motivos de justificativa,
Mas o cidadão pode apresentar junto à ouvidoria, tá? Porque muitas vezes não chega essas informações de forma oficial, ela chega de forma oficiosa. Às vezes as pessoas não querem se comprometer, eu também entendo isso. Eu não quero fazer uma queixa contra o não atendimento para não me comprometer. Mas ele é necessário, até mesmo que fundamente o comandante, os oficiais ou quem está à frente daquela situação para tomar outras decisões. O problema continua, a gente tem reiteradamente recebido queixas, reclamações. Quando foi feita uma base operacional lá, o soldado Chicão, bem conhecido lá, ele faz um trabalho, mas esse trabalho preventivo ele requer mais ações. E via de regra, a vereadora Norma, se atribui à polícia, né, a falta de efetividade das polícias como um todo para a solução. Mas se não houver realmente políticas públicas anteriores, viu, não tem. Infelizmente, não tem o que contenha. Quando eu falei crônica na tragédia anunciada, porque lá já estavam falando sobre isso, tá? E a tendência, infelizmente, é aumentar. Furto, tráfico de drogas, enfim. A mão do Estado tem que chegar com mais força lá, com certeza. Mas, em contrapartida, não só a polícia. Todos os órgãos envolvidos, vereadora Thelma, eu sei que foi feito um trabalho, tem que voltar, isso tem que ser permanente. Né, de uma equipe multidisciplinar que esteve lá, né, mas é um trabalho contínuo, ele não pode parar. Ele tem que ser retroalimentado, porque senão, infelizmente, nós vamos mais e mais ouvir essas queixas da comunidade, principalmente o problema de furto. Estava no supermercado, só para concluir, senhor presidente, uma senhora disse, né, sai para trabalhar, fecha a casa, chegou em casa, não tinha nada dentro de casa. Né, a duras penas adquire e de uma maneira muito fácil acaba perdendo. Seria muito obrigado. Por favor. Com a palavra a vereadora Thelma Bley. Vereador Coronel Mário, concordo plenamente com suas palavras, né? Mas vivemos por algumas vezes esta situação. A minha pessoa, juntamente com o secretário municipal de habitação, o senhor Ivan Gomes da Silva, onde estávamos no bairro, fomos acionados no momento do furto e das questões irregulares que estavam ocorrendo lá, e nós aguardamos a polícia por 40 minutos e realmente nós chamamos a polícia e não apareceram. Como eu falei, tem equipes e equipes, tem equipes que nos atendem prontamente e tem equipes que não aparecem. E quando o senhor coloca a falta de equipamentos sociais, concordo plenamente. A falta de lazer, de creche, a falta agora está iniciando lá uma elaboração de uma associação de moradores. Tem algumas lideranças que já se mostraram capazes de gerenciar algumas situações. Como já falei nesta Casa de Leis, nós temos um número de famílias muito boas que residem naquele local. As famílias mais delinquentes são muito poucas, mas elas conseguem fazer um estrago muito grande. Então, as coisas ruins, elas sempre acabam tendo mais repercussão do que as coisas boas, né? E quando o senhor fala que tem que haver continuidade deste trabalho educacional, sim, através dos equipamentos sociais, CRAS, né? Através da instalação de equipamentos públicos, praças, academia ao ar livre, programa de idosos, que já está em andamento. Então, esta falta de ocupação também ajudam a gerar todos esses problemas que temos lá hoje neste residencial. Era isso. Continuando a discussão. Só gostaria que a assessoria legislativa corrigisse o nome do bairro. É bairro Piedade. Lá nós temos a Igreja Nossa Senhora Aparecida, e às vezes há essa confusão, né? Não é bairro Aparecida, não é bairro Piedade. E tem também por conta do residencial Nossa Senhora Aparecida. Vereador Coronel Mário, eu me recordo quando o senhor fez uso da tribuna, eu penso que 14 ou 15, né, porque eu estava na Secretaria de Habitação na época, e essa é a condição do gestor público, né, que ele fica entre a cruz e a espada, entre poder atender com as condições que tinha, né, ou não fazê-lo. Eu lembro que quando a empresa Implantec veio até Canoinhas procurar áreas, nós buscamos várias áreas. E a ideia é que fosse pulverizada essas casas,
né? Seja pela questão de equipamento público, seja pela questão de segurança, enfim, uma série de fatores. Mas entre o ideal e o possível, aquela área foi o possível. Infelizmente, foi o possível. Me recordo que, quando assumi a secretaria, nós tínhamos um déficit de 1.600 famílias, né, com necessidade de residência. Nós, no governo passado, nós tivemos próximo de 500 unidades, e quando saímos de lá, o déficit era superior a 2.000. Não fecha, a conta é estranha. Bom, primeiro porque as famílias buscaram novamente os cadastros, porque estava acontecendo residência. Então, acreditando que, como saíram umas 500, da onde sai 500, pode sair mais 100, 200, 300 ou 500. Mas eu só fiz essa fala para dizer assim, ó, eu participei de tudo isso, vereador Coronel Mário. Né? E fico triste de ter visto, por exemplo, a questão nos 20 dias eu fui fazer uma visita no Princesa do Planalto, que é aquelas 28 casas próximas às 392, e é inacreditável, vereador Paulo Guinness, tem casa destruída, casa nova, bem feita, entregue em dezembro de 2013, está lá destruído. Aí você pensa, mas o que valeu a pena todo o esforço que foi feito, a luta no judiciário para poder entregar aquelas casas? Os vereadores que compunham a legislatura passada lembram disso, de que um dia nós podíamos entregar, no outro dia não podíamos, enfim. Foi uma luta muito grande para que aquelas famílias pudessem ter as suas residências. E aí você observa de que valeu o esforço. Mas, olhando por outro lado, valeu, vereador Coronel Mário, porque assim há muitas pessoas de bem lá. O problema é que o que aparece são as coisas erradas, são os pontos negativos. A vereadora Thelma, né, a assistente social Mozart, a Dani, quando estiveram lá, sabe que tem lá muitas pessoas boas vivendo muito bem lá. Tem aqueles que nos incomodam. Talvez, se fosse visitar casa por casa, e talvez se refizesse aquele trabalho que nós fizemos, uma força-tarefa, né, com a participação da Prefeitura, da Saúde, da Assistência Social, né, há muitas mãos, um trabalho em rede, junto com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, com o CONSEG, com a escola, e isso fosse algo permanente, ou pelo menos a cada 3 meses, ou a cada 6 meses, talvez diminuísse, né, esse impacto negativo que há hoje lá, todo esse problema que há hoje. É que desandou, chegou num ponto que desandou. Infelizmente, a nossa questão cultural é terrível nessa questão parece que não tem dono, mas são 4, 5, 6, sei lá, talvez não muito além disso, que danificam, que essas pessoas deveriam não estar junto com as pessoas de bem. Esses dias eu fui visitar algumas pessoas, vereador Chico Mineiro, e valeu a pena aquele loteamento, aquele residencial, mesmo com todas as dificuldades que tem, as que existem e as que virão, porque há pessoas de bem residindo lá, tendo a sua casa, né, tendo onde morar. Eu sei que poderia ter sido diferente, seria melhor que tivesse sido diferente, que tivessem lá, vereador Nilson, 50 casas numa determinada área, mais 50 na outra, como nós propusemos no início desse mandato, junto à Secretaria de Habitação, que fizéssemos 50 no campo, outras lá, né? A pena que não saiu do papel. Até porque, às vezes, para sair do papel, né, Deus não abençoa os pés, Ele abençoa os passos. Essa é que é a questão. Não adianta eu ter um pé abençoado que não sai do lugar. Às vezes é preciso, né, Deus vai abençoar as coisas. Ande, faça a sua parte. Né? Então, tem algumas coisas que talvez nessa questão da habitação precisa ainda ser dado continuidade. Mas eu sei que eu não voto, mas sou favorável a esse requerimento, e só fiz essa fala, né, porque sei que poderia talvez ter sido diferente, mas infelizmente, vereador Coronel Mário, por conta daquilo que nós vivíamos, foi o que foi possível. Não havendo mais vereadores que querem discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado em votação única o requerimento 252/2019. Requerimento número 253/2019, de autoria do Edil Célio Galeski,
em nome da vereadora Mirim Kelly Radol, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Natalino Gione, secretário de Estado de Educação, solicitando que seja procedida a reforma da Escola de Educação Básica Rodolfo Zipperer. Está em discussão. Só queria complementar. Eu acho que a escola Rodolfo Zipperer também tem, além de necessitar de algumas reformas, tem o pátio, ele junta águas com as chuvas, não tem o escoamento adequado. Acho que esse requerimento é bastante importante. Até eu sei que está vindo da vereadora, né? O vereador está endossando, mas eu até gostaria de assinar junto, pela importância que tem e a necessidade de ser revisto alguns reparos necessários e importantes naquela escola. Continua a discussão. Se mais algum vereador desejar assinar junto ao requerimento, está aberto. Senhor presidente, Com a palavra a vereadora Camila Lima. eu, como representante do bairro, também gostaria de assinar junto, se o senhor me permitir. Vereadora Norma. Enfim, eu deixo aberto a todos os senhores vereadores. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento 253/2019, de autoria de toda a edilidade. Requerimento número 254/2019, de autoria da vereadora Norma Pereira, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Carlos Hassli, secretário de Estado da Infraestrutura, solicitando providências urgentes na recuperação da rodovia SC 4777, que liga o município de Canoinhas à BR-116, com recapeamento asfáltica ou operação tapa-buracos, uma vez que a situação é catastrófica, não sendo mais viável a situação que está acarretando riscos de toda a ordem, inclusive de morte, aos que nela transitam, bem como prejuízo com a manutenção dos veículos pesados e leves, que têm a sua suspensão, pneus, rodas, etc., danificados. Da mesma forma que seja realizada a pintura das faixas laterais e centrais da rodovia, recuperação do acostamento do mesmo trecho da SC 477, uma vez que as faixas estão todas apagadas e o mato invade a pista e os transeuntes que se dirigem à escola ou para as lavouras de carroça, de bicicleta ou a pé, têm dificuldades de se locomover pelo local e são obrigados a frequentemente transitarem pela própria via asfáltica, ocorrendo risco de atropelamento pelos veículos que trafegam muitas vezes desviando buracos e ou em velocidade não compatível. Está em discussão. Eu só gostaria, vereadora Norma, sei que a senhora trouxe mais uma vez essa questão da SC 477 para debate nessa casa, mas eu gostaria de assinar junto esse requerimento. Eu sei que já há uma movimentação, né, de alguns cidadãos de Canoinhas, de Major Vieira, com a possibilidade do fechamento da rodovia. Eu não sei se essa questão de fechamento resolve, até porque penso, né, que não é dessa forma. Porém, nós temos que fazer a nossa parte aqui enquanto vereadores, né, levar, já é do conhecimento do senhor governador. Recentemente, o presidente da Câmara de Papanduva me ligou, solicitando que fizéssemos aprovássemos um requerimento em conjunto com as demais câmaras, né, a Câmara de Major Vieira, de Itaiópolis, de Monte Castelo, Papanduva, né, para que chegasse ao conhecimento, para dizer que isso não é um pedido de um vereador, é o grito da população pedindo socorro com relação a essa via. Nós sabemos que toda vez que chove, os buracos crescem, né? Isso é normal, né? A massa asfáltica, com um pouco de chuva, ela aumenta o tamanho do buraco, né? São caminhões carregados lá. Agora, por outro lado, também não dá para deixar como está, né? Alguma coisa urgente precisa ser feita. Não tem dinheiro para fazer uma via nova, não tem, mas também, da forma que está, não pode ficar. Com a palavra, vereador Vilmar Sidowski. Eu também gostaria de assinar, junto, se a vereadora Norma permitir. Eu acho que é um assunto que todos deveríamos assinar, né, todos os edis, mas, enfim, eu gostaria. Quero deixar a minha posição. E nós não podemos parar de cobrar isso. É óbvio que nós não legislamos sobre essa SC. Não nos compete como vereadores e nem o município de legislar sobre isso. Mas somos nós os usuários, somos nós que estamos transitando.
é os nossos familiares, é os nossos vizinhos, é os nossos amigos, as pessoas da nossa região que estão todos os dias transitando. A vereadora Norma tem compromissos em Papanduva, eu sei que ela semanalmente ela usa essa SC, eu também uso com bastante frequência, a empresa usa bastante lá, então a gente sabe da importância e do risco que é. Como legisladores, como hoje representantes do povo do município de Canoinhas, todos nós temos que sim, que de uma forma ordeira, legal, consciente, mas não deixarmos de dizer que os governos anteriores e o atual governo têm que sim fazer a sua revitalização e enfim, salvar vidas, porque do jeito que está, daqui a pouco nós vamos ceifar vidas naquela BR. Então, precisamos sim, como legisladores, que o Estado urgentemente, mas urgentemente, tome atitudes com relação à SC 477. Então, fica aí a minha colocação e gostaria de assinar, sim, junto ao requerimento, parabenizando a vereadora Norma. Eu sei que ela deve ter transitado esses dias e verificou o estado que se encontra. Estava até um boneco lá, fazendo... um Judas lá marcando lá, que rodou nas redes sociais nos últimos dias, muito aí aquele boneco lá que estava colocado em cima da SC, né? 477. Com a palavra, vereador Coronel Mário. Senhor presidente, acho que dada a importância, e é um assunto recorrente, já foram feitos vários requerimentos, gestões anteriores, nós já comentamos várias coisas, mas eu só gostaria de citar que o secretário Carlos Hassler esteve vistoriando a SC 102 por determinação do Ministério Público, não foi pedido, foi determinação. Ele esteve lá, e se não houver essa pressão, com todo respeito ao atual governo, 120 dias, tudo é prioridade, mas tem prioridades que são mais prioritárias, viu? E alguma coisa tem que ser feito. Nós tínhamos criticava o modelo da questão das agências de desenvolvimento regional, mas se ligar para o Salvat, ele arrumava. Então agora não pode demorar mais 120 dias para alguém, nós temos que ligar. Com todo respeito a quem está lá, mas não pode mais vidas ser ceifadas. Não, isso não é possível. Não é possível, não é admissível. Alguém, depois de 120 dias, tem que dizer, ó, eu estou assumindo as rédeas e ao menos trapar os buracos, pelo amor de Deus. Isso é o mínimo que tem que fazer. Né, vereador Chico, a gente tem que começar a falar um pouquinho diferente já. Nós estamos muito light nas nossas solicitações. Eu vou amanhã mesmo entrar em contato com umas pessoas que a gente conhece e dizer, olha, quem é o responsável? Quem ficou para a região? Nós vamos lá, tem alguém que atende os municípios lá, tudo bem, mas então quem vai resolver? Porque não dá, depois que acontece acidente e o pessoal vai fechar e vai fechar mesmo. E tem que fechar. Infelizmente, os usuários é que sofrem, né? Não impacta diretamente quem está lá. Mas alguma medida tem que ser tomada. Desculpe engrossar um pouco a fala nesse sentido, mas não podemos aceitar isso tudo de uma forma muito pacífica. Seria isso, muito obrigado. Com a palavra, vereador Paulinho Basílio. Boa noite aos colegas vereadores, às vereadoras Thelma, Norma e Camila, aos amigos do ICEPREV que hoje nos prestigiam, família Sim, e aos demais canoinhenses e ao pessoal da TV Câmara também. Senhor presidente, eu até não ia comentar, porque esse assunto nós já falamos reiteradas vezes, mas pegar um gancho na fala do vereador Coronel Mário. É muito fácil você criticar o discurso da descentralização, né? Eu continuo sendo um defensor assíduo da descentralização. Óbvio que o modelo que por último estava se apresentando não ia funcionar para nada, porque as secretarias foram esvaziadas, as funções foram perdidas, mas lá no seu início funcionava. Lá no início aconteceu muita coisa através da descentralização. E é esse o ponto justíssimo que o vereador Coronel Mário cita. Com quem é que nós temos que falar? Né? Eu tenho informações extraoficiais de que nem dentro das ADRs se sabe até quando eles vão, quem é que vai mandar, quem não vai, se fecha, se fica, se vai para outro lugar. Então, a coisa ela está um pouco desorganizada, claro, começo de governo, a gente entende, né? Nós temos que também ter essa sensibilidade, mas nós temos que ter alguém para cobrar. Nós temos que ter alguém para encher o saco mesmo e que a pessoa diga, vai sair, não vai em tantos dias, como é que fica a situação. Então, eu acredito
que, claro, que para ganhar a eleição o discurso de vamos fechar tudo, vamos acabar com tudo, é a melhor coisa do mundo. Mas tem que haver um instrumento que as pessoas saibam lá na ponta o que é que o cidadão de Canoinhas tem dificuldade, o que é que o cidadão de Maravilha lá no oeste precisa, o que é que o cidadão de Floripa precisa. Enfim, porque o governador, óbvio que ele não tem como saber de todos os problemas do Estado. Se o prefeito não tem como saber de todos os problemas do município, se imagina o governador saber de todos os problemas do Estado. Essa semana passada, ou uns 15 dias, enfim, saiu uma reportagem que o governador de São Paulo, João Dória, está implantando no Estado de São Paulo o modelo da descentralização. Então, não sei se nós estamos na contramão ou se aqui não funcionou, mas também não funcionou porque não foi dado o devido respeito de uns tempos para cá com essa questão, mas nós temos que saber de quem cobrar, nós temos que ir atrás, e eu continuo sendo um defensor da descentralização, porque afinal de contas as pessoas, ninguém mora lá no Estado, ninguém mora lá na casa do governador, as pessoas moram no município. E eu sou um municipalista, eu sou um defensor dos municípios. E é por isso que a gente tem que brigar. Então, Coronel Amaro, parabenizar pela sua fala e pedir para que todos nós, e aproveitar que hoje a nossa casa está cheia, para que a gente lute pelo nosso município, pelo local onde a gente vive. E isso demanda de órgãos que cuidem de regiões. Então, de repente, amanhã a gente até poderia fazer um novo requerimento solicitando qual é a medida, quem vai cuidar da nossa região, ou se vai ser tudo diretamente com Florianópolis, para que a gente também saiba se organizar e saiba de quem possa cobrar, e cobrar com bastante veemência, para que isso saia de uma vez por todas. Obrigado. Com a palavra, vereador Paulo Glinski. Senhor presidente, eu queria aproveitar o requerimento e o debate, já que foi formulado aí, para que a gente também levasse mais adiante e cobrasse da Assembleia Legislativa a questão que o governo do Estado mandou agora da redução do 10º para vários órgãos. Eu queria até aproveitar um pouco o momento para colocar que ninguém vai conseguir atender a expectativa da população catarinense, seja a nossa, aqui na nossa região, nós vamos brigar por ela, ou seja em outras, se não tiver, de fato, essa redução dos valores que são repassados para o Judiciário, para o Ministério Público, para o Tribunal de Contas, para a Assembleia Legislativa, que recebem hoje valores bastante significativos e até não tenho os números exatos aqui, mas ultrapassam 20% da arrecadação do Estado, 20% da arrecadação do Estado, Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas, Ministério Público e Poder Judiciário. Eu quero só discordar do que eu vi do projeto, a questão com relação ao UDESC. O UDESC tem que ser deixado de fora, não tem que reduzir o do 10º para o 10º. Agora, o resto, qualquer um de nós que precisar entrar com um processo amanhã vai pagar uma taxa. Todos nós aqui. O Tribunal de Contas nos cobra bastante, mas tem uma estrutura monstruosa para nos cobrar, e podia ter um papel mais firme também na ajuda das decisões. A gente a gente não podemos dar opinião sobre fato prático, só sobre hipótese. Na hipótese pode, mas então, qual que é a finalidade? E aproveitando, nós estávamos falando aqui em reforma da Previdência, vamos ver a lista lá de pensões e aposentadorias desses órgãos. Vamos ver lá. O pessoal do ICEPREV, entra lá no portal Transparência, veja lá, Tribunal de Contas lá. Veja essas situações, então, independente do governo A, B ou C, ou a gente reduz esse 10º para esse povo aí, para eles viver no mesmo planeta que nós vivemos aqui, com a mesma dificuldade que nós vivemos, ou a gente vai continuar aqui submisso. Vamos deixar o pessoal aqui na nossa SC sofrendo mais quanto tempo, como já estão sofrendo, porque não tem o recurso, porque os deputados não querem aprovar a redução para o Tribunal de Contas, para o Ministério Público e para o Judiciário. Por quê? Qual que é a razão que não querem aprovar?
não querem reduzir para a Assembleia. Por quê? E foi tentado, outros governos tentaram. Acho que todos os últimos governos aí tentaram essa discussão, essa conversa, mas ela não teve apoio político. Nós temos que cobrar dos deputados também. Claro. O que é mais importante? Mais dinheiro para a saúde ou um carro zero para cada deputado de novo no final do ano? O que é mais importante? A gente pavimentar a nossa SC que está aqui sofrendo ou pagar salário de Marajá do TSE lá, que me falha agora o nome do cargos conselheiros lá. Muitos deles, raposas velhas da política aí, que pegaram um cabide para o fim da vida para se garantir. Isso é importante para o povo ou é importante a obra prática? Agora o bolo é o mesmo. Agora não, nós temos que 20% aqui, ó. 20% do bolo vai para vocês. E o resto, saúde, educação, infraestrutura, investimento, não dá. Não dá. Quem está ficando sem a fatia do bolo? As regiões menos privilegiadas politicamente como a nossa, a população mais carente, que aí não tem casa para a população carente, aí não tem mais viatura para a polícia militar, aí não tem mais estrutura. Esse ponto. Então, eu queria aproveitar esse debate para a gente cobrar uma atitude dos nossos deputados agora. O governador está reduzindo 3%, até acho que tinha que reduzir mais. Se quer fazer alguma coisa, tem que reduzir mais. Mas já é um passo. No próximo orçamento, de repente, reduz mais 3% e volta para a realidade histórica. A realidade histórica nunca foi isso. Isso foi uma ajeitação e vai para a Assembleia e é o trem da alegria, o oba-oba, e nós estamos aí, a população sofrendo, e alguns órgãos que são importantes, e quero deixar claro aqui, esses órgãos são extremamente importantes. Agora, a saúde é bastante importante, a educação é bastante importante, a infraestrutura é bastante importante, temos que analisar e fazer uma repartição mais justa desses recursos aí. Continua a discussão. Eu sei que a matéria que está sendo discutida é a questão da 477, mas na apresentação na SIC, na quinta-feira, vereador Coronel Mário, vereador Nilson, vereadora Norma, vereador Vilmar Sidowski, que puderam se fazer presente, né, os demais vereadores que já tinham outros compromissos, né, e que justificaram a sua ausência, mas alguns dados interessantes, né, que até quero aproveitar aqui a presença dessa plateia seleta aqui. De cada R$100 arrecadados, 50,66 é usado para pagar o juro da dívida pública. Né? Estou falando de recursos federais, mas de tudo aquilo que é recolhido com impostos, 50,66 vai para o pagamento da dívida pública. 19,3 a previdência, que é um direito do servidor, né? Ou melhor, é um direito de todos, daqueles que contribuíram, enfim. Mas aí, olhando esses dois percentuais, 70% de tudo que é arrecadado vai nessas duas situações. E aí temos dificuldade, né, vereadora Norma, de estruturação do país. Como é que o Brasil vai crescer se não tem condições, né, não tem recursos para estruturar o país? Aquele dia, na apresentação do prefeito Ari, quando falava da pavimentação da SC 120, para que possa desenvolver toda essa região, precisa de recurso. Mas aí somam-se a esses dois números que eu falei, do 10º, né, para o judiciário, enfim, para tudo isso. E aí vai outra parte. E aí não sobra nada mesmo. Então, essa questão do Pacto Federativo precisa ser revisto. Essa questão da dívida, né, pública é algo que também precisa ser revisto, porque aí não dá. É a mesma coisa que o cidadão que ganha 1.000, recebe de salário no final do mês 1.000, já está devendo 500 de juro para pagar para um agiota ou para qualquer pessoa que seja. Aí não tem como, né? O nosso Brasil fica difícil acreditarmos que pode mudar por conta dessas situações. Mas os governantes precisavam mostrar alguma coisa, não tinham dinheiro, se endividaram. Os municípios, o Estado, né, nosso governo federal. Mas a que preço? Alguma coisa realmente precisa ser feita.
Só queria contribuir nessa sua fala, dizendo que o valor é míseros, 3 trilhões e 500 bilhões, né? Isso 50,66% está indo para pagamento de juros. A gente não tem nem noção o que é 3 trilhões e 500 bilhões, mas 70% disso já está comprometido. Continua a discussão, não havendo mais vereadores que querem discutir, coloca em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado em votação única o requerimento 254/2019, de autoria de toda edilidade. Requerimento número 255/2019, de autoria de toda edilidade, solicito que seja encaminhado ofício ao presidente da Associação Empresarial Reinaldo Lima Júnior, aos integrantes do Núcleo de Jovens Empreendedores da Associação Empresarial de Canoinhas, ASIC, parabenizando pela organização e realização do segundo STEM-TICH, realizado no município de Canoinhas, evento que atraiu grande número de pessoas e realizado com pleno sucesso. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloca em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado em votação única o requerimento 255/2019. Requerimento número 256/2019, de autoria de toda a edilidade. Solicito que seja encaminhado ofício ao senhor Gildo Stocker, coordenador do evento, e aos integrantes do Teatro Vida, Morte, Paixão e Ressurreição de Jesus Cristo, da comunidade do Salto da Água Verde, parabenizando pela realização deste grande espetáculo, que é prestigiado por milhares de pessoas de Canoinhas e região. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado em votação única o requerimento 256/2019. Requerimento número 257/2019, de autoria do Edil Coronel Mário, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e a senhora Morgana Dirchnabel Lessa, secretária de administração, solicitando informar se todos os motoristas que dirigem veículos, máquinas e tratores oficiais da Prefeitura Municipal possuem habilitação com categoria específica para a condução dos diversos tipos de veículos pertencentes à frota municipal, e se existe arquivo com cópia da habilitação dos profissionais do setor competente. Está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Coronel Mário. Dentro do nosso papel de fiscalização nessa Casa Legislativa, formulei esse requerimento à senhora secretária. O senhor que é motorista talvez tenha até essa informação, mas eu quero a receber de forma oficial, porque existem alguns questionamentos de uma possibilidade de pessoa, funcionário, estar conduzindo o veículo diferente da categoria para a qual está habilitado. Isso é uma informação não oficial, uma informação oficiosa, por isso que estou solicitando isso oficialmente, até que nós, dentro do nosso poder de fiscalização, possamos conferir e até dar uma resposta às pessoas que questionam. Seria isso, muito obrigado. Continua a discussão. Na verdade, no que se trata de servidores efetivos, eu falando com relação a motoristas, eu creio que a todos atendem a essa questão, porque, primeiro, para poder fazer concurso público tem que estar habilitado, senão não acessa ao serviço público. O que pode ocorrer que talvez, em algumas secretarias há portarias designando, autorizando servidores a dirigirem os veículos. Então, isso pode ser que tenha, mas aí não é servidores efetivos, na função de motorista. Pode ocorrer também a questão de operadores de máquinas, e aí já foge ao meu conhecimento, e por isso que o senhor faz o vosso requerimento a quem de fato pode lhe responder, com relação aos operadores de máquina. Mas com relação aos motoristas, eu creio que não há, que todos são habilitados para conduzirem esses veículos. Continua a discussão. Não havendo mais vereadores que querem discutir, coloco em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação única, o requerimento 257/2019. Requerimento número 258/2019, de autoria do Edil Coronel Mário, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Rafael Rotile Reder, secretário municipal do Planejamento, solicitando se existe previsão para asfaltamento das ruas Frei Minando Campos, no trecho compreendido entre as ruas Agenor Fábio Gomes e a rua São José. Está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Coronel Mário. Estou reiterando esse requerimento, talvez já foi formulado por outros vereadores, porque novamente foi questionado a respeito. E eu havia conversado com o senhor secretário de Planejamento. Havia um projeto inicial para o asfaltamento desse trecho com recurso do Fundan. Acabou não tendo sucesso, na vinda desse recurso. No segundo momento se discutiu que hoje estão acontecendo algumas obras com recursos ordinários do município. E agora, essa rua novamente não está sendo... não vai receber essa pavimentação. E tem uma informação, por isso que eu preciso lá oficial, até para responder às pessoas da comunidade,
que existe um projeto pelo Avançar Cidades para esse asfaltamento. Só como diz o senhor, tá? A comunidade às vezes desconhece dos processos que ocorrem, mas nós, como edis, temos que dar uma justificativa. E eu, via de regra, como já falei nessa Casa de Leis, porque dar justificativa oficial. Até mesmo porque não quero criar uma falsa expectativa em cima de capitalização, de política, enfim, alguma coisa nesse sentido. Então, em função disso que eu preciso dessa resposta oficial. Seria isso, muito obrigado. Continuando a discussão. Não havendo mais vereadores que querem discutir, coloco em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento 258/2019, votação única. Requerimento 259 de 2019, de autoria de toda utilidade, requer que seja registrado nos anais do Poder Legislativo Canaense voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Carolina Rutstein, ocorrido no dia 18 de abril de 2019, determinando que seja comunicado à família enlutada. Por se tratar de requerimento de profundo pesar, a mesa difere automaticamente. Continha, senhor presidente. Passamos às explicações pessoais. Solicito à primeira secretária informar se existem vereadores inscritos para falar sobre matéria de interesse pessoal. Vereador Vilmar Sudowski. Com a palavra, vereador Vilmar Sudowski. Quero cumprimentar o nosso colega Nilson Kochalski, que um passarinho voou por aí e deixou um bilhete dizendo que ele provavelmente seja o nosso próximo secretário do Desenvolvimento Econômico. E se isso for verdade, a gente gostaria que o vereador nos cesse. E se for verdade, quero dizer sucesso e dizer que esta secretaria realmente está precisando de um secretário que conduz os trabalhos, tem muitos trabalhos a serem realizados lá e, com toda certeza, o nobre vereador tem total competência para desenvolver e para conduzir os destinos da secretaria. Obrigado, presidente. Mais algum vereador? Vereador Nilson Kochalski. Com a palavra, vereador Nilson Kochalski. Quero cumprimentar os nobres vereadores e vereadoras, TV Câmara, a comunidade que se encontra nesta casa. Esse passarinho verde falou a verdade. Hoje é meu último dia aqui. A gente achou que ia ficar um pouquinho mais, mas eu recebi um convite do prefeito. Hoje de manhã conversamos bastante e estamos indo para a Secretaria de Desenvolvimento. É um novo desafio e desafios eu sempre gostei e tenho certeza que eu vou dar o meu melhor para que a nossa cidade seja bem representada por mim. Então, eu quero me despedir hoje da Câmara de Vereadores. E, mais uma vez, eu digo que não seria da minha vontade, porque a gente tem bastante trabalho, a gente pensava em colocar muitas coisas em prática aí, mas o caminho é esse, vamos à luta, tá? E quero agradecer a cada um dos senhores, senhoras. Eu saio daqui com certeza de cabeça erguida, eu saio daqui com certeza tranquilo, tá? Com cada um dos senhores e senhoras. Eu quero me colocar à disposição de cada um de vocês e da população também. E agradeço por ser pouco período que eu estive aqui e espero que mais para frente a gente possa ser útil pela nossa cidade. Obrigado. Vereador Chico Mineiro. Com a palavra, vereador Chico Mineiro. Senhor presidente, vereadores e vereadoras, que bom, Nilson, que você vai estar à frente da Secretaria do Desenvolvimento Econômico, porque é tão necessário, e eu nem sabia, tomei conhecimento agora com o passarinho verde do Vilmar, né, que falou agora ali, que a empresa Sul Brasil Agrícola, no mês de outubro de 2018, ganhou o processo licitatório aí para a construção da empresa dela, já de imediato com 30 empregos, e até agora está lá na mão de outra empresa que não desocupa. O processo judicial terminou o prazo já dia 4, vereador Coronel Mário, pasme isso, está esperando para que uma empresa
que estava antes, que seria a Concreposte, vendeu para outra empresa, e essa empresa está lá. Foi dado um prazo de 30 dias para que ela também participasse do processo licitatório. Ela participou, não conseguiu porque faltou algum documento, e foi dado o prazo de 30 dias para ela que permanecesse até então que a empresa Sul Brasil Agrícola começasse os trabalhos de instalação. E até agora nada. São 30 empregos, com a dificuldade que tem hoje, só hoje andando na cidade. Peguei 4 currículos, sem ter muito o que fazer, mas deixando para mim fazer o quê? Vamos ter que ver o que podemos fazer, e essa empresa não pode estar lá, porque a outra não sai de lá e está lá o terreno. Inclusive, estava falando agora com o empresário Rafael, ele dizendo que ele precisa construir, ele precisa começar o trabalho. É uma empresa que faz aí os produtos para os fumicultores, e ele está aí com as mãos atadas. Ele disse, eu acho que é melhor eu ir para o Paraná, se continuar assim. São 6 meses, vereadora Norma, sem conseguir trabalhar, querendo gerar empresa, querendo aí ajudar a nossa Canoinhas a crescer. Senhor presidente. E o passarinho verde aí que o senhor avisou, então, bom sucesso lá para o senhor, e venci para nós já de imediato. É uma primeira batalha que o senhor tem em mãos. Vereador Coronel Mário. Com a palavra, vereador Coronel Mário. De uma forma bastante breve, o vereador Paulo Glinski trouxe o assunto, o tema da questão do duodécimo. Nós conversamos nas comissões, vereador Paulo, e eu iria usar a tribuna hoje, mas eu precisava estudar um pouco mais até para formular um requerimento com mais base, até mesmo porque o assunto é recorrente, é muito importante. A decisão do governador nos seus primeiros 120 dias é corajosa, a gente sabe disso, mas se não houver uma pressão Ampla Norte, dos municípios, das câmaras da FECAM, eu acho muito difícil. Em que pese ter ocorrido uma renovação considerável, vereadora Norma, na Assembleia, a senhora, vereador Paulinho, nós temos os nossos contatos lá. Eu vou cobrar dos vereadores do PR, pelo líder do governo, Maurício Kudlarg, a aprovação. E assim, espero que cada um, nós representantes, porque estamos falando em nome da comunidade, vereador Paulinho, a base da Assembleia do PMDB é bastante grande. Eu acho que esse é o momento de rediscutir essa questão. Se não for assim, aqui eu tinha aberto a minha tela, são 400 milhões que pode retornar ao Poder Executivo. Nós sabemos todo o esforço sempre que é realizado nessa Casa de Leis para restituir valores ao nosso Poder Executivo. E, infelizmente, como não está atrelado à lei, a nível de Estado, isso acaba ocorrendo conforme a vontade dos poderes. Eu acho que o momento de mudança no país ocorreu, as pessoas querem a mudança, e esse é um momento crucial para essa discussão. Vou formular um requerimento, se houver aqui a essência dos seus senhores, em nome de toda a edilidade, para amanhã, vou passar isso no nosso grupo, para que nós iniciemos, Canoinhas, Planalto Norte, Ampla Norte, enfim, essa discussão de apoio ao governador para que isso efetivamente ocorra. Mas também, vereador Paulinho, nós precisamos de interlocução. Não sabemos. Eu fico muito triste quando vou visitar algum órgão do Estado aqui e sabemos que a questão regional vai para outro município e eu não tenho com quem conversar. Isso não pode acontecer. Nós temos que ter esse canal de interlocução. Não coloco isso como crítica, porque eu sei que é início de governo, mas agora já deu um tempo razoável para que nós possamos, ao menos, ter esses contatos efetivos e que a coisa comece a andar. Seria isso, muito obrigado. Mais algum vereador? Não, senhora presidente. Só quero cumprimentar o quase secretário e quase ex-vereador Nilson, desejar sucesso ao senhor. Foi um prazer tê-lo nessa casa. Eu quero cumprimentar todos os meus colegas servidores, dizer que, mais uma vez, a Câmara de Vereadores de Canoinhas, através dos seus vereadores, tem valorizado o servidor público. A gente sabe, senhores vereadores, que gostaríamos que o servidor público tivesse um salário melhor, tivesse um cuidado melhor. Recentemente eu fiz uma fala com relação ao nosso RH, ou melhor, o departamento pessoal, porque o que nos falta ainda é um RH, recursos humanos, tratar o nosso servidor com o devido respeito, carinho, cuidado que ele merece. Mas, fora essas situações, a Câmara tem, dentro daquilo que é possível, tem buscado atender os servidores da Prefeitura de Canoinhas. Estamos discutindo aqui
a questão do Estatuto do Servidor, vereador Coronel Mário. Há uma comissão avaliando essa situação. Vamos buscar, nessas próximas reuniões, e serão muitas, né, buscar recuperar um pouco, né, daquilo que o servidor, nosso servidor público merece. Quero agradecer a família Sim, mais uma vez se fazendo presente. Quero agradecer a presença do presidente do PSL, senhor Etel Jacomel, convidá-los para que mais vezes se façam presentes, e nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão, marcando outra para o dia de amanhã em horário regimental.